Pela bondade do Senhor, estamos aqui mais uma vez, para juntos, como Igreja de Cristo, prestar um culto de gratidão ao Senhor. Tem estado um pouco sumido, talvez aos final de semana, principalmente, devido aos trabalhos ali, no nosso terreninho ali em Rio Claro, município de Santa Maria. Mas ali também nós estamos adorando ao Senhor ali. Nós temos ali uma congregação batista ali, a 1 quilômetro, mais ou menos, do terreninho que a gente tem lá. E sempre que nós não estamos aqui no domingo, nós estamos ali participando com os irmãos ali. E sempre estamos aqui na semana, Geralmente estamos também participando com os irmãos aqui. Na madrugada, na quarta-feira, E geralmente nos final de semana que temos dado um pouco faltoso. Mas somos gratos a Deus, Já tem um pouquinho de tempo que eu não venho aqui à frente para trazer a palavra. Houve alguns imprevistos, Mas pela bondade do Senhor, hoje estamos aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus. E eu gostaria de agradecer a você que escolheu estar aqui nesta noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão nos visitando nesta noite. Que Deus esteja abençoando a você. Com certeza a palavra vai falar ao seu coração. Aqueles que estão nos ouvindo também através do canal da nossa igreja, muito obrigado. Em nome da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, o nosso muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, não precisa me responder. É claro que eu não vou pregar em cima disso que eu vou perguntar aqui, mas gostaria de falar para vocês e para mim também. Qual tem sido a maior preocupação nossa nos nossos dias? Qual tem sido a nossa prioridade, a nossa preocupação? Vi ali o irmão Arilton, pedindo oração pela nossa pátria. Muito bem, vamos orar sim. E há tantos motivos de nós preocuparmos e orarmos. Mas pense aí, qual tem sido a sua maior preocupação? Em que você tem mais investido? Meus irmãos, é claro, nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, aqueles que ainda estão no momento de que ainda possa estudar, deve investir. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer de uma coisa: estarmos preparados para a vida eterna. Nós não podemos esquecer da vida eterna. Meus irmãos, a coisa mais importante nesta vida, para nós preocuparmos, é com a nossa vida, onde nós vamos passar a eternidade. Onde iremos passar a eternidade? Porque só há 2 lugares: com Deus ou sem Deus, com Cristo ou sem Cristo, salvos ou perdidos. E o evangelista Marcos, no capítulo 8, 36 e 37, ele diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou perder a sua alma? O evangelista escreveu palavras de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o bem mais valioso que temos aqui dentro de nós é a nossa alma, porque a nossa alma, ela é eterna. Quando nós fechamos os olhos para esta vida, nós abrimos os olhos para uma outra vida, e a oportunidade única e exclusiva que temos é aqui nesta vida, de prepararmos para a vida eterna. E Jesus ainda disse: o que daria o homem
em resgate da sua alma. O que daria o homem em resgate da sua alma? Então, meus irmãos, não se esqueça. Trabalhe, estude, brinque, negocie, mas não esqueça que há uma vida eterna após essa vida. Muitos já partiram, né? Muitas pessoas já partiram. E nós um dia também iremos partir. E nós precisamos estar preparados para o outro lado da vida. Porque não há outra oportunidade. A oportunidade que temos aqui é nesta vida. Mas é apenas uma palavra de abertura, né? Mas o que eu gostaria de falar para vocês aqui nesta noite é no seguinte tema: não se preocupe, há um Deus no céu que te vê. Olha bem esse tema, né? Bastante interessante, né? Não se preocupe, há um Deus no céu que te vê. Gênesis 16, 13. Ele diz em Gênesis 16, 13: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê. Tu és um Deus que me vê. Todos as pessoas que, leitores da Bíblia, com certeza conhecem bem essa história. Ali trata de uma mulher por nome Agar. Essa mulher era serva de Sara, esposa de Abraão. E essa serva, né, ela, coitada, ela se viu numa situação quando ali Deus tinha feito uma promessa para Sara e Abraão, que daria a eles um filho, e o tempo foi passando e a promessa não se cumpria, e chegou um momento que Sara quis dar uma mãozinha para Deus, quis ajudar a Deus, e falou com Abraão: olha, nós já somos velhos, né, eu sou estéril, mas é o seguinte, assuma aí, né, a nossa escrava aí, né, a Agar como tua esposa, e se ela tiver um filho, esse será o filho da promessa. E Abraão, né, ouviu ali o conselho de Sara e, né, coabitou ali com Agar e ela engravidou. Só que depois que Agar engravidou, segundo o que diz na palavra, ela começou a desprezar e a zombar da sua senhora. E Sara ficou revoltada e falou com Abraão: Abraão, manda essa mulher embora, manda essa escrava embora, porque eu não suporto mais ela está me desprezando. E o anjo do Senhor falou com Abraão: ouça o que a sua mulher disse, despede a mulher. E Abraão despediu Agar, e Agar saiu, andou um pouco pelo deserto, chorando, lastimando. E foi quando chegou este momento aí. Chegou esse momento, ela caminhando, e o anjo do Senhor aproximou-se dela e disse, né, olha, não temas, porque você também vai ter um filho, e dele eu vou fazer uma grande nação. E Deus viu o sofrimento daquela mulher. Deus viu tudo que Agar estava passando ali. E agora o anjo fala para Agar: volte, humilhe-se diante da sua patroa ali, de Sara, e com certeza ela vai te perdoar. E Agar deu ouvido àquela palavra do anjo, voltou, se humilhou diante de Sara e continuou a sua vida. E ela disse ali, né, um Deus que vê, um Deus que me viu a minha aflição e veio ao meu encontro. Eu quero dizer nessa noite para vocês, meus irmãos, que Deus, Ele nos vê. Deus, Ele vê todas as coisas.
Deus, Ele vê tudo que está passando na tua vida. Deus, Ele vê a sua enfermidade. Ele vê o problema que você está passando, problema familiar. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê as suas preocupações. Deus vê todo o seu sofrimento. É interessante que Agar, a Bíblia não diz se ela era serva de Deus, se ela temia a Deus, mas Deus, não sei se por amor a Abraão, ele foi ali e socorreu a Agar e abençoou aquela mulher. Meus irmãos, e olhando para este lado, que Deus, Ele vê todas as coisas, e Ele se importa conosco, isso nos traz uma paz, isso nos traz uma segurança, isso nos traz um alívio, isso nos traz um consolo. Por quê? Porque há um Deus no céu que nos vê e que se importa conosco. Um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, que nos vê, desce e nos ajuda. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, 13, diz que não há criatura encoberta diante de Deus. Ante todas as coisas estão nuas e patente aquele a quem devemos tratar. Então não há criatura aqui embaixo nessa terra que Deus não possa ver. E não há nada encoberto aquele em que um dia nós iremos tratar com Ele. Então, como eu disse, isso nos traz uma paz, nos traz uma segurança, nos traz um alívio, nos traz um consolo, mas também nos traz uma grande responsabilidade. Porque Deus não apenas vê o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas enfermidades, mas Deus também vê o nosso pecado. Deus vê também as nossas transgressões, as nossas ações e as nossas atitudes. E Deus também vem para nos trazer juízo. Então, nós temos que olhar para um lado e para o outro e ver como está a nossa vida diante do nosso Deus, porque Deus está vendo todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. 2 Crônicas 16, versículo 9 diz assim: porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aquele cujo coração é perfeito. Então o nosso Deus, os seus olhos passam por toda a terra, e Ele vê todas as coisas. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa mente, Ele vê o nosso pensamento, e nós não conseguimos esconder nada de Deus, porque tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Quando nós pensamos, Ele já sabe. Irmãos, você não precisa se preocupar com aquilo que ao ver o que alguém pensa ou deixa de pensar de você. Eu não me importo, irmãos, daquilo que as pessoas pensam de mim, mas eu preciso me preocupar com aquilo que Deus pensa a meu respeito. Porque as pessoas veem apenas a aparência, mas Deus vê o meu coração, Deus vê a minha mente e vê todas as minhas atitudes. E Ele que me julga. Então, meus irmãos, não fica preocupado do que as pessoas pensam ao seu respeito, mas pensem e se preocupe como é que Deus te vê, se Deus realmente está aprovando as suas ações e as suas atitudes. Um Deus que vê, um Deus que se preocupa conosco. Meus irmãos, nós encontramos na palavra de Deus, Gênesis 3, versículo 9, quando Adão e Eva pecou e tentou se esconder de Deus, Deus desceu lá do céu, passeou pelo jardim e procurou
Adão e Eva. Ele disse: Adão, Adão, onde estás? Deus viu que eles tinham pecado, viu que eles tinham escondido, viu que eles tinham desobedecido, e Deus foi à procura do homem e da mulher. E Deus foi ali e deu a sentença a cada um segundo as suas obras. Deu a sentença para o homem, deu a sentença para a mulher, deu a sentença para a serpente. Mas Deus também deu um escape e disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E como os irmãos sabem, né, da mulher nasceu Jesus para trazer a solução para o pecado. Nós encontramos ainda, meus irmãos, Gênesis capítulo 4, versículo 9, logo ali à frente. Primeiro homicida. Caim foi aquele homem, né? Aquele homem mau, aquele homem maligno, que tirou a vida do seu próprio irmão, tirou a vida de Abel. Abel, que era aquele servo, né? Aquele homem temente a Deus, aquele homem que adorava a Deus com o coração contrito. E a Bíblia diz ali que Caim, por inveja, por rancor, lá no campo ele tirou a vida do seu próprio irmão. Mas nós vemos que Deus também viu todas as atitudes de Caim. E quando Deus viu ali que Caim estava com seu coração, né, cheio de ódio, Deus falou: Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Mas se você fizer o mal, né, o mal já da tua porta, e você será dominado por ele. Mas Caim não deu ouvido a Deus, o próprio Deus pregando para Caim, mas Caim não deu ouvido a Deus, foi lá e tirou a vida do seu irmão. Mas Deus também desceu e falou com Caim, né? Onde está o teu irmão? Caim, onde está o teu irmão? E Caim, de forma grossa e sem educação, disse: sou eu o guardador do meu irmão. E Deus diz: o sangue do teu irmão clama a mim, da terra até o céu. E Deus deu a sentença também para Caim: vagabundo e fugitivo serás na terra. E Caim pediu a Deus que autorizasse que alguém que o encontrasse e o matasse. Mas Deus ainda deu uma chance para Caim. Ou não, ninguém vai te matar, vou colocar um sinal em você para que ninguém te mate, para que você tenha ainda a chance de arrependimento. Mas há um Deus que vê todas as coisas, e Deus entra, né, com providência, traz juízo, né, para aqueles que desobedecem a Ele. Meus irmãos, nós somos privilegiados, todos os dias, 24 horas por dia, nós somos guardados e somos monitorados pelo nosso Deus. Quando você dorme, Deus está cuidando de você. Quando você está dirigindo o seu veículo, Deus está cuidando de você. Quando você está indo para o trabalho no ônibus, Deus está cuidando de você, na sua bicicleta, na sua moto. A todo momento Deus cuida de você. E Deus não é como nós, que às vezes descuidamos. Ele cuida com responsabilidade. Faz mais ou menos que uns 90 dias que eu, meu genro, minha filha estávamos ali no terreno deles, ali com a fruta. E questão de minuto, que nós descuidamos, o Gabrielzinho foi e caiu na piscina. Por um descuido. Louvado seja o Senhor, que Deus guardou ele, não aconteceu nada de mal com o Gabriel. Por um descuido. Mas Deus, ele não descuida, Deus cuida com responsabilidade, Ele nos guarda, Ele nos protege. É um Deus que vê, um Deus que desce para nos guardar, para nos socorrer. Nós andássemos um pouquinho para frente, nós íamos encontrar aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para os livrar. Tenho visto, um Deus que vê, meus irmãos, tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci. Deus desceu para livrá-los.
da mão dos egípcios. Poucos dias eu pregando ali na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Argolas, e eu usei também praticamente esse texto aqui, esse texto de Êxodo. Nós encontramos ali no livro de Êxodo, no primeiro capítulo, quando surgiu aquele faraó que não conhecia José. Aquele faraó começou a perseguir o povo hebreu, mas perseguia de uma tal forma que foram, só no capítulo 3, teve 3 investidas de faraó contra o povo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha prometido que faria uma grande nação, e o povo estava crescendo assustadoramente. E agora aquele faraó, primeiramente, colocou exatores ali, né, capitães, e colocou um serviço muito forte sobre eles, né, coisa que eles não conseguiam fazer. E eles, né, gemiam com tanto peso, com tanto serviço, fazer tijolos, construir cidades. Mas mesmo assim eles continuavam crescendo, crescendo e crescendo. E Faraó, vendo que não estava resolvendo aquele serviço pesado e forçado, agora Faraó vai lá e fala com as parteiras: sempre que nascer um filho homem, mande que tire a vida deles, mata eles, antes que as hebreias, né, percebam. Mas as parteiras teve temor de Deus e não fizeram isso, não cumpriram a ordem do rei. E diz que Deus abençoou aquelas parteiras porque elas não ouviram a voz do rei. Esse foi o segundo ataque que o Faraó deu. Quando ele viu que também não estava funcionando, agora ele falou: todos os meninos homens que nascer, pega e lança no rio. Isso aí foi só no capítulo 1 de Êxodo. Tudo isso aconteceu ali com o povo de Deus. E Deus estava lá no céu contemplando e vendo tudo aquilo ali. Mas quando chegou aqui, né, o capítulo Êxodo, né, capítulo 3, versículo 7, o Senhor não suportou mais, e o Senhor disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e desci para os livrá-los da mão dos egípcios. E Deus, com mão forte e poderosa, Ele livrou o seu povo, da mão dos egípcios, através do seu servo Moisés, né? Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele está conosco. Mas quando nós vamos aqui, meus irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 12, Deus traz juízo sobre um rei. Deus também é um Deus que vê a nossa transgressão. Deus vê o nosso pecado. Deus vê a nossa desobediência. Irmãos, e quando nós pecamos, às vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo em oculto, ninguém está vendo, né? Eu estou lá em outro estado, eu estou num local onde não tem nenhum membro da igreja, eu estou num local onde não tem nenhum parente. Aqui eu posso, né, fazer alguma coisa que desagrada a Deus, porque não tem ninguém vendo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele está vendo, porque os olhos de Deus passam por toda a terra. E um dia o rei Davi pecou contra o nosso Deus, pecou de forma gravíssima, quebrando 2 mandamentos da lei de Deus, adulterando e praticando homicídio. E ele tentou fazer tudo aos escondidos, mas eu faço, né, sou o rei e ninguém vai ficar sabendo. Mas há um Deus no céu que vê, meus irmãos. E depois de tudo consumado, Deus chamou o profeta Natã. E foi quando o profeta Natã contou aquela historinha para ele, né? Os irmãos conhecem muito bem. E nós vemos aqui Samuel 12, 12, quando o próprio Deus, através de Natã, disse, né: o que você fizeste em oculto, eu farei perante todo Israel e perante o sol. E a palavra do Senhor se cumpriu. Você pensou que estava fazendo tudo em oculto, né? Mas você vai ver como vai ser a sua casa daqui para frente. Eu vou te perdoar, né? Você vai continuar como rei, mas daqui para frente você vai ver o quanto você vai sofrer.
tudo que Davi fez, ele recebeu, meu irmão. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Os irmãos conhecem muito bem a história, tudo que Davi passou, né? Deus fez para todo Israel ver a punição que veio sobre ele ali, diante dos filhos de Israel. Há um Deus que vê todas as coisas, meus irmãos. Viajando um pouquinho mais para frente, Isaías 38, versículo 5, nós vemos aqui Deus vendo o choro e a aflição de um homem, e Deus desceu também para livrar e para abençoar este homem. Nós vemos o rei Ezequias, aquele servo do Senhor, que adoeceu de uma doença mortal. Está registrado no capítulo 38 de Isaías, versículo 5. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal, que não tinha cura. E agora Deus manda que o profeta Isaías fosse até ele e falasse para ele, né? Olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ali o profeta deu aquela ordem para o rei e foi embora. E diz a palavra do Senhor que o rei virou para a parede e ele chorou. E ele chorou e ele confessou diante de Deus. E ele reclamou com Deus. E agora quando Deus viu ali a oração daquele homem, Deus viu as lágrimas daquele homem, e agora Deus manda que o profeta volte e diz a Ezequias, vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então, meus irmãos, nós servimos a um Deus que vê, um Deus que se preocupa, que ouve a nossa oração. Meus irmãos, eu coloquei uma frase hoje no grupo da igreja, para vocês virem aqui essa noite, Temos apelado aos irmãos a vir aqui na quarta-feira, no culto de oração, e muitas vezes não tem trazido um resultado positivo para uma totalidade da igreja. Poucos dias o pastor se colocou de joelho aqui à frente. Eu não sei se os irmãos lembram, um dia desse atrás, o pastor se colocou de joelho aqui e clamou aos irmãos pela misericórdia de Deus que viessem no culto de quarta-feira. João Marcelo, na quarta-feira passada, falou que se os irmãos soubessem o poder da oração, o que a oração pode fazer na vida de um homem, na vida de uma nação, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, o culto de quarta-feira seria mais frequentado do que o de domingo à noite. E hoje eu coloquei uma frase lá, não sei se os irmãos viram. O maior advogado estaria aqui, o maior advogado do mundo estaria aqui para nos ouvir e para nos abençoar. Meus irmãos, Jesus é o maior advogado. A Bíblia diz que temos um advogado que está diante de Deus, o Senhor Jesus. Ele intercede por nós. Ele quer nos curar. Ele quer nos perdoar. Ele quer andar conosco. Ele quer nos ajudar a todo momento de nossa vida. Mas infelizmente as pessoas não levam isso a sério, meus irmãos. Por que tantas cadeiras vazias? É claro que muitos talvez não vêm por motivo justo, mas muitos não vêm por negligência. Meus irmãos, e qual tem sido a nossa prioridade? Nós servimos a um Deus que vê. Um Deus que vê. E Ele não vê apenas o nosso sofrimento, a nossa aflição, as nossas lutas, mas Ele vê também a nossa negligência, o nosso pecado, o nosso comodismo. E um dia Ele vai cobrar de nós. Então, meus irmãos, vamos servir a Deus com sinceridade, com amor. Vamos priorizar as coisas de Deus. Um Deus que vê todas as coisas. Um Deus também que pode punir a qualquer momento que pecamos, afastando da sua presença. Vamos pensar nisso.
Deus já trouxe juízo a muitas pessoas, meus irmãos. Mas hoje nós vivemos debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Mas há um dia reservado em que Deus terá todas as nossas obras, tudo aquilo que fizemos aqui por meio deste corpo. Nós temos uma oportunidade única. Essa oportunidade que nós vivemos aqui nessa terra. Uns vivem menos, outros vivem mais. Uns chegam aos 50, 60, 70, 80, até aos 100. Mas essa vida aqui, ela termina. Mas ela não termina aqui. Quando nós fechamos os olhos aqui para essa vida, nós abrimos os olhos para a eternidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Por isso que eu disse, o assunto mais sério que temos, meus irmãos, que devemos levar mais a sério, é onde nós vamos passar a eternidade. Onde vamos passar a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Nos céus ou na perdição eterna? Às vezes eu começo a analisar e voltar à minha mente. Eu fico pensando, a geração que eu vivi, quando eu era adolescente, todos já se passaram. Quando eu volto no meu pensamento, lá no meu patrimônio, onde eu cresci, eu começo a lembrar de um por um, o nome daquelas pessoas. Talvez se resta 2 ou 3, são muitos, todos já passaram. E nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Nós estamos numa fila. Nós também passaremos para a eternidade. Então, meus irmãos, priorize as coisas de Deus. Venha à casa do Senhor com alegria, com entusiasmo. Quando você não estiver aqui, aonde você estiver, louvem a Deus, leia a sua palavra, ore ao Senhor, viva uma vida de santidade, porque não sabemos o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora. Com certeza nesse dia, 26 de 2 de 2025, muitas pessoas partiram para o Senhor. E encerrou todas as oportunidades. Com certeza, né? Muitas casas de velório aí tem um corpo ali estendido, muitas igrejas têm um corpo estendido. Aquele ali já encerrou, o Senhor já veio para ele. Esse Deus que vê todas as coisas. E nós estamos aqui com vida, com saúde. Deus está nos dando a oportunidade de servi-lo, adorá-lo e trabalhar para ele, né? E é para isso que ele nos chamou. Amém? Então não se preocupe. Há um Deus no céu que te vê, que te guarda, mas que um dia te pedirá conta de todas as coisas. Que Deus, em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus amado, Deus querido, por este culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu esta noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus amado, Deus querido, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor continue falando, Senhor Deus, nos nossos corações através dessa palavra maravilhosa, meu Pai. Que cada um, ó Deus amado, Deus querido, pegue a parte que mais lhe tocou, ó Deus, e vá para casa e reflita, Senhor Deus, no que o Senhor tem falado, ó Pai. Obrigada pelos louvores, obrigada por cada irmão que se faz presente aqui, ó Pai, nesta noite. Obrigada por tudo que aconteceu aqui, ó Pai. Leve-nos, ó Deus, com segurança para os nossos lares, ó Pai, que possamos ter uma noite abençoada, guardados e protegidos pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor conduz cada um com segurança para o seu lar, ó Pai. Que o Senhor seja luz no caminho de cada um, ó Deus amado, Deus querido. Nos dê uma boa noite. Essa oração que eu faço desde já agradecida, em nome de Jesus. Amém.